Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 171. Título: Palavras de Mãe. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. João 2:5. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta da redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos extenuados, desiludidos, implorando ternura maternal. E eis que Maria nos responde: Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor Jesus continue a nos envolver. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, na parte 2ª, nas questões 379 a 384, cujo título, A Infância. Vamos ler a pergunta. O que Kardec pergunta na questão 379? Ele pergunta assim aos espíritos orientadores: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Quer dizer, o espírito que anima uma criança
é tão desenvolvido quanto o do adulto? Os orientadores respondem: pode ser até mais desenvolvido, se progrediu mais, pois é apenas a imperfeição dos órgãos que o impede de manifestar-se. O espírito age de acordo com o instrumento de que dispõe. Primeiramente, meus irmãos, vamos relembrar. Quem é a criança? A criança é um espírito reencarnado. Não é um adulto em miniatura, não, mas um espírito imortal, dono de um fantástico acervo de experiências e de conquistas, dono de um fantástico acervo decorrentes de suas encarnações anteriores. E certamente, o espírito de uma criança pode ser, sim, mais desenvolvido que o do seu pai, mas as suas potencialidades estão adormecidas. Estão adormecidas por conta das limitações do corpo físico. Obedece às regras biológicas, não é? Podem ocorrer casos excepcionais, mas são raros, mas podem ocorrer. Crianças que apresentam um aprendizado além das suas possibilidades. Acontece assim uma espécie de afloramento dos seus conhecimentos passados. Então a criança solta aquelas pérolas que os pais gostam muito. É assim, como aquela criança que aos 4 anos resolve cálculos matemáticos. Nós não podemos esquecer que Mozart, aos 9 anos, compôs a primeira sinfonia. Não é? Então, são casos raros, não é? Continuando, a questão 380, Kardec pergunta: não se levando em conta o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito de uma criança de tenra idade pensa como uma criança ou como um adulto? É a pergunta. E a resposta: quando criança, é natural que os órgãos da inteligência não possam lhe dar toda a intuição de um adulto, claro, já que não estão desenvolvidos. A sua inteligência é de fato muito limitada, enquanto aguarda que a idade amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, aprendemos que assim como há perturbação na desencarnação, há perturbação na encarnação. O cérebro e o sistema nervoso central de uma criança em tenra idade não estão desenvolvidos. É com a idade que vai amadurecer a razão. Emmanuel informa no livro Consolador: aos 7 anos, a criança expande-se. Aos 14, consolida-se. Aos 21, está amoldado ao corpo. O espírito de uma criança não consegue se expressar como um adulto quando nasce, não é? E a perturbação que acontece quando no nascimento, sabemos que acontece também na desencarnação. Mas por que acontece essa perturbação? Porque é uma situação nova. Aquele espírito está saindo de um espaço, chegando em outro. No livro Missionários da Luz, André Luiz informa que há todo um preparo, toda uma atenção
por espíritos benfeitores, trabalhadores nessa área da reencarnação. Eles são atenciosos, são cuidadosos. Ninguém é jogado assim ao léu. Há toda uma atenção, uma equipe de espíritos amigos. Eles são especialistas. Daí, meus irmãos, essa situação, eles estão ali envolvendo aquele espírito por conta de um choque brusco, não é? Daí, gente, a necessidade da maternidade responsável. Porque há todo um projeto ali junto àquele bebê, aquele espírito que está chegando, aquela mãe. Acontece também entre a mãe e o bebê uma interpenetração de fluidos. É tudo muito organizado. Continuando, a 381, diz assim para a gente: com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente seu vigor primitivo, como ele é na sua plenitude, ele retoma logo que a criança morre, o espírito retoma a sua plenitude. Resposta: assim deve ser. Respondem os amigos espirituais: assim deve ser, já que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, só recobra a lucidez primitiva quando a separação estiver completa. Isto é, quando não existir mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Que aí acontece mesmo a desencarnação, não é? Na literatura espírita, encontramos relatos sobre esse assunto. Pode acontecer, a criança, no desencarne, continuar como criança. Isso vai depender muito, porque cada caso é um caso. Vai depender da evolução do espírito, da necessidade daquele espírito. Um exemplo para um entendimento melhor: uma criança que passou por uma enfermidade muito penosa, ou que sofreu grave acidente, ou um processo de aborto, pode acontecer que continue como criança, até recobrar as ideias. Entende-se, então, que é preciso dar um tempo para o espírito recuperar a sua maturidade, sem choques bruscos, porque é uma criança, que possam perturbá-lo, não é? No livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz nos fala da existência do lar da bênção. O caso Júlio, uma criança, é um abrigo de espíritos que desencarnam na infância e não estão totalmente desligados da matéria. Vale a pena dar uma olhadinha no livro Entre o Céu e a Terra. A 382 diz assim: durante a infância, é a pergunta de Kardec, o espírito encarnado sofre com o constrangimento que lhe é próprio por conta da imperfeição dos órgãos? Aquela criança sofre porque os seus órgãos são imperfeitos ainda? Não, respondem os espíritos amigos. É um estado de uma necessidade. Passar pela infância está na natureza. Está na natureza de acordo com os desígnios da providência. É um período de repouso para o espírito, porque ele está vindo
Então ele precisa daquele período de repouso. Por quê? Esse período de repouso, olha só a sabedoria, é propício para os princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito encontra-se em fase de adaptação para a nova existência da carne. Se é um espírito revoltado, vamos dizer assim, é um período de relaxamento, de refazimento. E um trabalho, atenção dos pais, dos que estão ao seu redor. Não é? Olha só que sabedoria. Fantástico isso. Continuando, a 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? É a pergunta de Kardec. Encarnando com o objetivo de aperfeiçoar o espírito. Durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe e que podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados de educá-lo. Veja que resposta linda! Então, o período infantil está entregue nas mãos dos pais, dos tutores. Ninguém poderá subtrair dos genitores esta prerrogativa. Nem profissional, nem religioso podem ajudar, auxiliar. Mas tomar frente, não. Nessa fase, a criança é dócil para ser moldada e copia os pais. Já perceberam? Quando nós temos filha menina, ela com o tempo ela começa a imitar a mãe, pega os sapatos da mãe, os sapatos de salto alto, e fica caminhando pela casa. Arruma o cabelo, copia. O menino copia os pais. Assim, porque nesse período vai desenvolvendo novos sentimentos. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, item 4, fala da evangelização nessa área também. É nessa parte, nesse período, que é muito bom, muito salutar a criança começar a participar da evangelização na casa espírita. Estamos falando do espiritismo. E receber ensinamentos, orientações. A 384, que é a última questão. Por que a primeira manifestação da criança é o choro? Percebem? Nada sai do ensinamento. Kardec, magistral, foi a fundo, porque o choro, quando o bebê nasce na sala da maternidade ou mesmo dentro de casa, por que o choro? Resposta: para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes, a pergunta, que suas manifestações fossem todas de alegria? Quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria divina. Realmente, meus irmãos, é uma sabedoria divina linda, linda. Porque se a criança, o bebê chega com aquele sorrisão, dá um tchau, vamos dizer, quem vai se inquietar com aquele bebê? Ah, já tá bem, tá fortezinho, já tá bem, já tá sorrindo.
Não, ele vem chorando. Como diz um amigo nosso, o choro é um grito de guerra. Estou aqui, cheguei, cuidem de mim, tratem-me com atenção, carinho, amor. Nesse choro está incluído isso tudo. Também entendemos que o choro significa que o espírito se revestiu de um corpo físico, trazendo em sua bagagem, porque traz uma bagagem, uma longa história de erros e acertos. Então você vê chegar, nascer aquele bebê, aquele corpinho fofo, as bochechinhas rosadas, o cabelinho lisinho, ou então aquele tupetinho. Tem uns que chegam já trazendo um topete, não é? As mãozinhas macias. Então nós vemos o exterior e a bagagem que ele traz. Aquele espírito traz das suas experiências e conquistas. O que tem naquela bagagem, porque é uma folha em branco que chega. O que tem naquela bagagem? Podemos fazer duas perguntinhas assim para um bom entendimento. Foi um ladrão? Um homicida? Ou foi um homem de bem? Você sabe? Eu não sei. Não sabemos quem é aquele bebê fofinho de bochechinhas rosadas. Não sabemos. E como não sabemos, é aproveitar o período da infância para moldar aquela argila, para torcer o pepino, como diz os mais velhos, para ter atenção para aquela criança. Quais são as suas necessidades? Quais são os seus conhecimentos? Com o tempo, pequenininho, ele vai mostrando. Quais são as suas aptidões? Ele mostra. E os pais aproveitam. Por exemplo, tem aptidões para a música. Já pequenininho fica agitado com a música. Colocar o menino numa aula de música. Tem aptidão para a dança. E por aí vai. Cabe aos pais. Atenção. Meus queridos irmãos, terminamos a nossa citação de terminamos com uma citação de Santo Agostinho. Espreitai, quer dizer, olhos e ouvidos abertos. Espreitai, pois os menores sinais que revelam os germes dos vícios morais, o orgulho e o egoísmo, que são os piores. E dedicai-vos, é uma mensagem para os pais, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas, que aí fazer como um bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Então, espreitai, presta atenção. O que esse menino tem na bagagem? É cruel? É revoltado? Vai pesquisando, analisando. Quando a gente vê a árvore cheia de brotos daninhos, o que nós fazemos? Arrancamos os brotos daninhos para que ela floresça, para que ela dê frutos. O mesmo com os nossos filhos, não é? Com aquele espírito que chega, é uma página em branco, e à medida que for
percebendo ervas daninhas, ir retirando. Ir retirando. No evangelho, porque depois que ficar adulto, não adianta. Quando é pequeno, como nós já falamos sobre a idade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, tem justiça das aflições, aflições anteriores e aflições atuais. Em aflições atuais, aflições atuais, capítulo 5, nós lemos uma das aflições atuais. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que Maria de Nazaré derrame suas bênçãos benditas em nossos lares, para que tenhamos lucidez, tenhamos harmonização em nosso coração, para cuidar dos nossos pequeninos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.